Irmãos, a palavra do Senhor no livro de Cânticos ou Cantares de Salomão, capítulo de número 2, versos de número 15, nos orienta. Peguem as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Glórias a Deus. Peguem as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos. Irmãos, um grande mal na vida do cristão verdadeiro, que muitas vezes passa desapercebido, é a distração. Muitas das vezes a gente é vigilante e guardamos os nossos corações de muitos pecados e permitimos com que pensamentos vãos ou que coisas pequenas, coisas miúdas nos distraiam na nossa caminhada. E isso é um grande mal, porque tira o nosso foco. Se é verdade que o pecado nos afasta de Deus, nos faz separação de Deus, também é verdade que um coração distraído jamais poderá encontrar-se com Deus. E quem diz isso é a própria palavra de Deus. Olha o que o profeta Jeremias diz em Jeremias 29, capítulo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então só podemos encontrar o Senhor nosso Deus quando passarmos a buscá-lo de todo o nosso coração. Podemos tirar coisas grandes do nosso coração, mas se um pedacinho do coração não estiver empenhado, focado na busca do nosso Deus, ele não se permitirá achar. É isso que a palavra de Deus diz: quando me buscardes. Há uma condição para nós acharmos a Deus. Deus se deixa achar sim, quando nós o buscamos de todo o nosso coração. Por isso, igreja, que é de toda a alma, por isso que é de todo entendimento, por isso que é com todas as nossas forças e é de todo o nosso coração. Assim devemos amar e assim devemos buscar ao Senhor. Glórias a Deus. Para que possamos buscar a Deus de todo o nosso coração, há um primeiro passo a ser dado. Primeiro devemos ter um coração limpo para oferecer a Deus. Por isso que o mesmo profeta Jeremias, no capítulo 4, ele vai nos orientar: lava o teu coração de toda malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém. Então, se desejamos realmente ter um encontro com o Senhor, há uma necessidade de lavarmos o nosso coração da malícia. Mas também o nosso Senhor, ele nos faz uma pergunta, e uma pergunta da qual sabemos a resposta: para que seja salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Como o nosso pastor já nos ensinou em outra oportunidade, a luz vem para mostrar a bagunça da casa. E depois de a luz manifesta e mostra a bagunça, aqueles que querem realmente uma vida com o Senhor nosso Deus, passa a dobrar as mangas e mão à obra, passa a colocar a casa em ordem. E nesse processo de colocar a casa em ordem, ela não pode ser feito de uma maneira qualquer. Não, a casa ela precisa ser lavada e organizada. Qualquer desordem, quando a luz chega, logo é percebida. E depois da casa lavada e organizada, a gente consegue mantê-la organizada. E se houver alguma bagunça, alguma coisa fora do lugar, como já foi nos ensinado, é fácil de ser detectada. Mas note que o profeta ele nos manda lavar e não somente varrer. Lavar. A água faz uma limpeza completa. Quando varremos, há uma limpeza somente superficial, lavada pela palavra de Deus, para que não aconteça como aconteceu em Lucas, capítulo de número 11, verso 25 e 26. Olha o que a palavra de Deus nos diz: e chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali.
e o último estado deste homem é pior que o primeiro. Então, se a casa ela pode estar até adornada por fora, não enfeitada, note que não é enfeitada, mas é adornada, porém por dentro há uma limpeza superficial. Tiramos grandes coisas e grandes pecados que nos afastam de Deus, mas somente varremos quando o profeta Jeremias ele nos manda: lava do teu coração toda a malícia. Tira toda, até as miúdas, até aquelas que eventualmente está desapercebida. Por isso que o salmista pede para Deus: me limpe dos pecados que me são ocultos. Aí depois ele pergunta: até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Esses espíritos eles não podem encontrar uma casa somente varrida, porque senão eles vêm e ali habitam, ali hospedam. Mas quando a casa está lavada, e lavada pela palavra, é o que o Senhor Jesus nos diz no livro de Éfeso, na epístola de Éfeso: para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Glórias a Deus. Então, antes de mais nada, o nosso coração ele tem que estar limpo, para que possamos buscar a Deus. Tem que estar lavado e cheio da palavra de Deus. Tem que haver uma busca constante de Deus. Tem que haver uma busca constante de Deus. Por isso, irmãos, para que não haja habitação e nem hospedagem para o mal no nosso coração, devem haver em nós o mesmo sentimento que houve no salmista. Olha o que o Salmo 119, no verso de número 113, nos diz: odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Note que aqui não estamos falando daqueles outros pecadãos, e a gente sabe quais são os pecados, porque a nossa alma nos condena desde quando estávamos no mundo. Havia pecados que não poderia comentar com ninguém, que haveria que ser escondido e varrido para debaixo do tapete. Não, mas o que estamos falando aqui hoje é somente das distrações. São pensamentos maus, são pensamentos vãos. E pensamentos vãos também são maus. Por quê? Porque não nos aproxima de Deus, não nos leva a ter um encontro com o Senhor. Mas quando amamos a lei do Senhor, e a lei do Senhor é quem nos traz alegria, é quem nos traz gozo, é quem nos traz felicidade. Então pensamentos vãos não encontram espaço. E vivemos num tempo que o que mais há, o que mais é oferecido é vão, é vaidade, são pensamentos vãos. Vivemos na era do entretenimento. Quantos não se entretêm com o celular na mão? Às vezes não está vendo coisas ilícitas, não está vendo imundície propriamente dita, não, mas está ali vendo coisas vãs, coisas que não edificam, coisas que não nos aproximam de Deus. E aí nos ocupamos a nossa mente disso, em vez de nos ocupar a nossa mente de buscar a Deus. E entra um dia, vem amanhã, vem a noite, a gente acorda, a gente dorme e não adora a Deus, como acabamos de louvar. É assim que eu quero te adorar. E é isso que o salmista diz que ele odeia. Ele odeia pensamentos vãos, todo tipo de vaidade. E cuidado, porque na era do entretenimento começa devagar, e daqui a pouco estamos assistindo séries, vendo filmes e colocando diante dos nossos olhos coisas que é imorais, coisas que são erradas, são imorais para nós cristãos. Não está de acordo com a nossa moral, com a nossa ética, com a nossa lei, de acordo com a palavra de Deus. Mas como está lá na televisão, é tolerável. Como não é gente que vê, é tolerável. Uma fofoca, uma traição num seriado, uma violência, um homicídio, um assassinato. É um filme, é um super-herói, é uma fantasia, mas é pensamento vão. E essas coisas nos impedem de aplicarmos todo o nosso coração em buscarmos a Deus. Parece que não, mas são raposinhas que derrubam as flores que no futuro estão programadas para virar frutos. A gente olha de longe, estamos adornados, tudo indica que vamos frutificar, estamos plantados num bom solo, há uma regagem, Deus manda chuva continuamente, o sol da justiça do Senhor brilha. Então a tendência é que a boa semente venha florir.
Mas se houver raposinhas no vinhedo, elas devastam o vinhedo, elas derrubam essas flores que está programada para no futuro dar fruto. Por isso que quando surge a oportunidade, nos encontramos vazio de pregar o evangelho da paz. Podemos falar sobre um seriado que está em voga, que está em moda, mas não conseguimos abrir a palavra de Deus e falar, dar um bom conselho baseado na palavra de Deus. O que é isso? É um pecadão? Não. É uma raposona? Não. É uma raposinha. Mas se, como o salmista disse, passarmos a amar a lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite, não tem como. Aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, vai haver luz, porque luz para os nossos pés é a tua palavra. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Aqui a gente falou sobre as coisas do mundo que nos distraem, mas nem sempre o que surge em nossos corações para nos entreter são pensamentos vãos e maus. Há preocupações legítimas que no momento errado também constitui como distração e nos impede de aproveitar aquilo que é necessário. Olha o que a palavra de Deus diz em Lucas, capítulo de número 10, verso de número 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. Note que Marta estava distraída enquanto o Senhor Jesus pregava. Era tempo de ouvir, de se alimentar da palavra de Deus, mas Marta estava distraída com muitos serviços. E é importante salientar que o problema aqui não é que Marta estava fazendo que era errado, e sim o tempo, quando ela fazia. Vamos pegar um paralelo com o mesmo evangelho de Lucas, só que agora no capítulo de número 4, versos de número 38 e 39. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma e com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, quem se inclinou? O nosso Senhor Jesus, repreendeu a febre. E esta quem? A febre a deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. Então o problema não está em servir. Então o problema não é porque Jesus está na casa eu vou servir, mas quando eu estou servindo e como eu estou servindo. Como Marta, a sogra de Simão, também recebeu Jesus em sua casa. Como Marta, a sogra de Simão, também serviu, mas uma serviu enquanto era tempo de buscar a Deus, tempo de aprender, e a outra, assim que foi curada no tempo certo, no tempo apropriado, no tempo determinado, passou a servir. Primeiro se encheu para depois poder doar. Primeiro ela buscou para depois também entregar. Primeiro ela juntou para depois também espalhar. E olha o que aconteceu. Enquanto isso, a sogra de Pedro, que recebeu a cura e depressa serviu no tempo apropriado, ela não foi censurada. Já Marta, Lucas 10, 41. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. A questão é exatamente essa, igreja. O que tem ocupado o nosso coração? Com o que estamos gastando o nosso tempo? O que estamos fazendo com o privilégio e a oportunidade que o Senhor entregou nessa terra de viventes? É tempo de vivermos ociosos? É tempo de termos pensamentos maus e hospedarmos coisas más em nosso coração? Ou é tempo de nos distrairmos com muito serviço? Ou é tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achá-lo? Igreja, a palavra do Senhor vai nos dizer em Lucas 21, 34: guardai-vos para não suceder que os vossos corações fiquem pesados com o excesso no comer e no beber, e com os cuidados desta vida, e que aquele dia venha sobre vós de repente como um laço. Note que aqui há pecados que pouco se é falado nas igrejas. Embora
Nós como cristãos combatemos ferrenhamente contra as bebedeiras, as bebedices, e sabemos o efeito e com a destruição que o álcool causa. Mas o excesso do comer, a glutonaria, também é um pecado, e os cuidados com essa vida também é algo que, quando o nosso Senhor chegar, vai nos servir de laço. E aí eu abro um espaço para dar um testemunho. Quando a gente anda distraído com muitos serviços, há raposinhas na nossa vida que a gente não percebe. Há raposinhas na nossa vida que a gente não percebe. E o nosso Senhor me concedeu a graça de usar a boca de uma criança para mostrar que esse excesso no comer era um pecado ao qual estava cometendo. A glutonaria também é um pecado. O excesso no comer também é um pecado. Também é uma raposinha que devemos tomar cuidado. Assim como o Senhor me chamou a atenção, também gostaria de trazer esse comunicado para a igreja. E sempre que quando um adulto me falava, eu usava uma desculpa, igreja. Eu falava, não, aqueles que confiam no Senhor acumularão gordura. Ou usavam uma desculpa técnica, não, como eu trabalhava na roça, eu gastava muita energia, agora eu estou comendo a mesma coisa, e por isso que estou engordando. Isso explicaria 10, 20, 30 quilos, mas 50? Pera lá, estou me auto-enganando. E está havendo uma raposinha que está me impedindo de ter disposição para servir a Deus como se deve. E aí entra as consequências, aí entra o triglicérides alto, aí entra o colesterol, aí entra a hipertensão, aí entra as doenças consequentes da glutonaria. E eu vou orar para Deus e pedir para Deus, quando eu mesmo estou destruindo o templo do Espírito Santo de Deus. Foi quando o Senhor me chamou a atenção e eu falei, essa raposinha precisa ser caçada e jogada fora. Mas voltando, note que o Senhor Jesus Cristo fala, cuidado para não suceder que os vossos corações fiquem cheios, fiquem pesados também com o quê? Com os cuidados desta vida. E aí aquele dia vem e nos pega como um laço. Aquele grande fatídico dia para quem se achar ansioso e afadigado com os cuidados dessa vida, mas aquele glorioso e maravilhoso dia para aqueles que se encontrar vigilantes e desejosos. Igreja, a gente tem que tomar muito cuidado com pensamentos vãos. Nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que gastamos o nosso tempo. Vivemos num tempo, num privilégio que temos a oportunidade de ter um encontro com a palavra de Deus em todas as esferas. Houve um tempo em que não era todo mundo que tinha o privilégio de ter uma Bíblia completa nas mãos. E hoje temos, sim, tanto em papel como virtual, como aplicativo do nosso celular. Mas pastor, não sei ler, tem a Bíblia falada. Não precisamos saber ler. Pastor, não consigo enxergar, tem a Bíblia falada. Pastor, eu não consigo ouvir, vamos aprender em braille. Mas hoje temos o privilégio de encher o nosso coração da palavra de Deus. Hoje não há desculpa para falarmos que não sabemos a palavra de Deus, que não conhecemos, a não ser a desculpa de que não queremos a palavra de Deus. A verdade é essa. Se não temos intimidade com a palavra de Deus e se não buscamos o Senhor com todo o nosso coração, isso é que não queremos o Senhor. E se não o queremos, como Ele se deixará achar? Como encontraremos o Senhor? Podemos estar cansados, podemos estar ocupados com muitas coisas, podemos ter muitos compromissos, é trabalho, é esposo, é marido, é mulher, é filho, é ministério. Mas quanto mais nos ocupamos, aí sim é que devemos mais orar, mais nos encher, mais nos doar, para que em todo tempo saia de nós e flua de nós rios de águas vivas. Mas para que flua de nós esses rios de águas vivas, precisamos beber da água que o Senhor tem para nos dar. E para bebermos da água que o Senhor tem para nos dar, não podemos estar distraídos. Por isso que o livro de Salmos, de número 127, vai nos dizer: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois Ele quem? O nosso Senhor, o nosso Deus, supre aos seus amados enquanto dormem. Não podemos permitir que nada nos distraia em nossa busca pelo Senhor, nem mesmo as preocupações que possam parecer legítimas. Para Marta era legítimo, ela está distraída com muitos serviços, mas o importante era primeiro
ouvida a palavra do Senhor. E assim aprendemos de Pedro, se encontra em Lucas capítulo de número 5, vai nos falar que os primeiros discípulos, Simão, André, João e Tiago, viraram a noite pescando no mar. Mas em determinado momento veio Jesus com a sua multidão, que sempre o seguia, buscando milagres, buscando maravilha. E como aprendemos na campanha, quando sobe no monte, só os discípulos se achegam. E aí, quando Jesus Cristo chegou na praia do mar, na areia do mar, ele precisou do barquinho. Aqueles homens estavam consertando as suas redes, aqueles homens estavam se preparando para mais uma noite, para tentar buscar recuperar o tempo perdido, a noite na qual não pescou nada. E Jesus pediu o barco para que pudesse apregoar. E Jesus subiu no barco e Pedro remou para alto mar, parou tudo o que estava fazendo e ouviu Jesus pregar. E enquanto Jesus falava da multidão, lá do barco do Pedro, Pedro estava ávido, recebendo e ouvindo da parte do Senhor. E depois que Jesus terminou de falar tudo que tinha para falar para aquela multidão e para os discípulos, Jesus Cristo vira para Pedro e fala: vai-te a alto mar, lance a tua rede. E qual é a resposta de Pedro para Jesus? Qual é a resposta de Pedro para o nosso Senhor? Senhor, tendo pescado a noite toda, não pegamos nada, mas segundo a tua palavra, eu lançarei a rede no mar. E às vezes é isso que está acontecendo na nossa vida. Estamos correndo tanto atrás de bênção e distraídos tantos com muitos serviços e serviços legítimos, que perdemos o melhor dessa terra, a única coisa que é necessária, a busca do nosso Senhor. E quando Pedro foi e lançou a rede no mar, o que aconteceu? Ele não conseguiu puxar, era muito para o barquinho de Pedro, e Pedro teve que chamar os seus amigos, que com ele viraram a noite, que com ele não pegaram nada, mas que com ele ouviram a palavra do nosso Senhor Jesus, e eles puxaram, e eles trouxeram para o barco, e as redes quase que se rompiam. Glórias a Deus, a pesca foi maravilhosa. Então, igreja, o que Deus tem para nós é o melhor. Mas melhor do que o que Deus tem para nós de bênção é o próprio Deus nos chamando de amigo e de filhos. Melhor que tudo nesse mundo, melhor do que qualquer coisa que possamos alcançar nesse mundo. E é isso que deve estar entretido, ou melhor, é nisso que deve estar focado o nosso coração, todo o nosso coração, cada fibra muscular, cada célula, cada gota de sangue que pulsa. Cada segundo de vida que o Senhor nos concede é em buscar a Deus, porque diante da palavra de Deus, mediante a palavra de Deus, Deus vai nos passar a direção para o próximo passo, e o próximo passo será uma rede cheia de peixe, na qual não será somente para nós, mas para todos aqueles que nos rodeiam. Por isso, igreja, vamos ouvir o que a palavra de Deus nos diz, Amós capítulo de número 5, verso de número 4, porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei, buscai-me e vivei, buscai-me e vivei, buscai-me e vivei. E Pedro continua lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, o nosso Senhor, o nosso Deus, tem cuidado de nós. Devemos ser vigilantes, igreja, não permitindo que distrações novamente tirem o nosso foco de quem realmente importa, Olha o que a palavra de Deus diz, a resposta do nosso Senhor Jesus a Marta. Lucas capítulo 10, verso de número 42. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O homem mais rico do mundo, quando morrer, não levará nada. O que nós batalhamos para conquistar nessa terra de viventes, quando morrermos, não levaremos nada. Aí eu estou colocando carro, aí eu estou colocando casa, aí eu estou colocando conta bancária, aí eu estou colocando filhos, aí eu estou colocando marido, aí eu estou colocando esposa, aí eu estou colocando pais, aí eu estou colocando amigos, aí eu estou colocando tudo, status, famas, nada disso nos acompanhará. Mas se nessa terra de viventes tivermos um encontro verdadeiro com o nosso Deus, depois de morrermos, Ele nos acompanhará.
Glórias a Deus. Então Marta poderia ocupar a sua mente e distrair a sua mente com muitos serviços. Nós aqui nessa terra de vivente podemos ocupar a nossa mente, gastar o nosso tempo com muito serviço, querendo dar o melhor para o nosso cônjuge, querendo dar o melhor para os nossos filhos, querendo dar o melhor para os nossos olhos, desfrutar de todo luxo. E no final das contas, teremos que falar como falou o pregador em Eclesiastes: vaidade de vaidade, é tudo vaidade. Mas o quanto aprendemos do nosso Deus, aprendemos a adorá-lo, aprender a praticar a sua justiça, isso de maneira alguma não será tirada, nem mesmo a morte tem o poder de tirar o nosso Senhor. Se ouvirmos a boca dele, amigo ou filho nessa terra de viventes, ouviremos da boca do nosso Senhor, filhos ou amigos, quando chegarmos no céu. Servos bom e fiel. Por isso, igreja, como Maria, vamos escolher a melhor parte. Vamos fazer uma autoanálise na nossa vida, não somente uma varredura superficial, mas vamos jogar água com vontade em nossos corações. E quando eu falo jogar água, é a lavagem, é a santificação mediante a palavra de Deus. Olha o que Oséias nos diz, capítulo de número 10, versos de número 12: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. O Senhor nos manda semear para vós em justiça. Semear onde? Aonde devemos semear, aonde devemos lavrar? No campo do nosso coração. Encher o nosso coração de coisas boas, e o reflexo será: a nossa boca falará do que está cheio o nosso coração. Até que chova sobre nós a justiça. E de onde vem a justiça? Romanos, a palavra do Senhor nos fala. Olha o que diz Romanos 1,17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Glórias a Deus. Às vezes não conhecemos a justiça de Deus porque não temos o hábito de ler, ouvir, meditar e buscar o Evangelho do Senhor. Mas as pessoas acham que acordar cedo, colocar lá na live do seu ministro ali, fazer uma oração, ouvir a oração que o ministro fez, ouvir um versículo da Bíblia, isso tá bom para levar para o dia todo. Aí faz uma oraçãozinha de 2 minutos, 1 minuto antes de cada refeição, dobra o joelho e faz aquela oração corrida na hora que vai dormir, agradecendo a Deus pelo dia. E quando vê, gastou-se ali 5 minutos do dia na busca do nosso Senhor, enquanto gasta lá 16, 18, até 20 horas, porque acorda e às vezes na madrugada olha as coisas do celular. Digo isso porque já aconteceu comigo também. Gasta todo esse tempo com outras coisas e 5 minutos para buscar a Deus. Aí o que é mais real na nossa vida? O que é mais fato na nossa vida? Do que estamos nos enchendo e o que realmente estamos buscando? É Deus? Se eu ousar falar a Deus, enquanto eu gasto somente 5, 10, 15, 20, 30, 40, 1 hora por dia, e gasto lá 15, 16, 17 horas com outra coisa, a minha prioridade não é Deus. Eu posso estar trabalhando e buscando a Deus, servindo a autoridade que Deus constituiu sobre mim com justiça, meditando no meu coração na lei do Senhor. Eu posso estar cuidando da minha casa, dos meus filhos, segundo a lei do Senhor. E esse é o melhor que eu posso dar para os meus filhos. O melhor que eu posso dar para os meus filhos é o conhecimento de um Deus amoroso, sim, a ponto de entregar o seu filho para morrer por mim na cruz, mas severo também, a ponto de criar um inferno que está destinado para Satanás e seus anjos. E a mim, a quem eu escolher, se eu escolher Deus em verdade, em deveras, o céu nos aguarda. Mas se eu não escolher a Deus, eu não preciso fazer nada, o inferno já me aguarda, consequências das minhas escolhas. Então a nós também, igreja, que nós como salmista, no Salmo 119, no verso de número 113, possamos trazer isso para a nossa vida e novamente falar para nós em todo momento que aparecer qualquer pensamento vão, qualquer sentimento vão,
qualquer necessidade vã em nosso coração, qualquer ansiedade. Odeio os pensamentos vãos. Glórias a Deus. Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Amém? Glórias a Deus. E assim, como diz o salmista no Salmo 105, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Eis que Deus quer se revelar para nós, mas Deus é justo. O nosso desejo deve ser o Senhor, porque a luz não comunga com as trevas. Se houver um desejo sincero da luz de Deus no nosso coração, Deus se deixará achar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E assim possamos fazer uma autoanálise sincera. E como foi gasto a nossa semana? Como foi gasto o nosso mês? Como foi gasto o nosso ano? Como foi gasto a nossa vida? E agora, o que realmente importa? E se Jesus Cristo voltasse agora? Se ao sairmos dali, essa porta fora, fosse o nosso último segundo, o nosso último instante, estamos preparados para encontrar o nosso Criador? Podemos olhar nos olhos do Senhor e falar: eu te amei, ó Pai, eu te busquei com todas as minhas forças, eram poucas sim, eram débeis sim, mas foi tudo que eu tinha, foi empregado na busca do Senhor. Deus sabe se estamos mentindo ou se estamos falando a verdade. Nós também sabemos se estamos mentindo e se estamos falando a verdade. O difícil é ser sincero conosco mesmo. O difícil é nós fazermos uma autoanálise e, quando abrir a Bíblia, ler a Bíblia e a palavra de Deus contra nós, ver se estamos realmente praticando essa justiça. E a verdade é que, quando começamos a encontrar algumas verdades na Bíblia que nos servem e nos são contrárias, o desejo da carne é não continuar a ler. A gente vai abrir e vai continuar. De novo, você recriminado. De novo, você reprovado. De novo, eu tenho que mudar as minhas ações. Mas quando a gente sabe que isso é um processo de poda, isso é um processo da parte do Senhor de cura, isso é um processo de libertação, e a verdadeira alegria nos espera, não um entretenimento barato dos streams, não um entretenimento barato das redes sociais, não um entretenimento barato que o colorido do mundo nos oferece, mas uma verdadeira alegria, fruto do Espírito Santo de Deus, nos está aguardado. Aí sim, vamos aplicar o nosso coração para buscar ao Senhor. Amém, igreja? Então a palavra de hoje é: peguem as raposas. Veja se em nossas vidas há algum pecadão, mas também peguem as raposinhas. Vê se em nossas vidas devemos fazer uma análise e ver se em nossas vidas há algo que nos distraia e nos tire do verdadeiro foco, da única coisa que nos é necessária e que não nos será tirada quando encontrarmos. Porque raposas e raposinhas devastam vinhedos. Raposas e raposinhas devastam vinhedos. Pecados e distrações nos impedem de frutificar. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos chama, o nosso Senhor nos nomeia, para que nós vamos e demos fruto, e o nosso fruto permaneça. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade, no nome santo do nosso Senhor Jesus.